E aí, pensa só, você tem um projeto simples de programação, tipo um gato voador. Legal, né? Mas e se a gente desse um superpoder para ele? E se do nada esse gato começasse a falar? Parece coisa de outro mundo, mas olha, o segredo para fazer isso é bem mais simples e, sinceramente, mais divertido do que parece. Bora descobrir como é que se faz essa mágica? Olha só a mágica acontecendo aqui. O ponto de partida foi uma ideia bem bacana, um gato que voa. Mas aí, com um pequeno ajuste, ele ganha uma habilidade totalmente nova. A grande pergunta é, como é que se dá esse salto de um projeto legalzinho para algo tão, uau, tão inesperado? E é exatamente essa a questão que a gente vai explorar agora. Vamos mergulhar na ferramenta e, mais importante, na mentalidade por trás desse pulo do gato criativo. A ideia é mostrar como qualquer pessoa pode colocar um pouco de mágica nos seus próprios projetos. Então, para dar esses superpoderes todos para o código, não precisa de nenhuma varinha de condão, não. O que a gente precisa é de uma ferramenta muito especial que, vamos combinar, parece mágica. Vamos conhecer? A chave de tudo isso são as extensões do Scratch. Pensa nelas como se fossem pacotes de superpoderes que dá pra gente adicionar no projeto. Quer que um personagem fale? Opa, tem uma extensão para isso. Quer que ele traduza vários idiomas? Tem também. É basicamente um upgrade para o seu código. E olha como é simples na prática. No caso do gato falante, o processo foi super direto. Primeiro, a criadora do projeto foi lá e adicionou a extensão texto para a fala. Depois, escolheu uma voz que achou legal, a de gatinho, e simplesmente escreveu a frase que ela queria. E o resultado? Tá aí, o gato ganhou uma voz e saiu falando. Simples assim. E isso leva a gente para outro exemplo genial. Um mago que viaja pelo mundo, usando a extensão de tradução toda vez que o cenário muda para um país diferente, o mago cumprimenta no idioma local. Chegou na França, ele manda um bonjour. Foi para a África do Sul, hello. E de volta ao Brasil, claro, um olá. Isso mostra como um conceito que já era legal fica muito mais interessante e divertido. Olhando para esses projetos, a primeira coisa que vem à cabeça é: ah, que legal, é só uma brincadeira. Mas por trás dessa diversão toda, tem uma estrutura de aprendizado muito poderosa acontecendo. Afinal, o que está rolando aqui de verdade? Essa estrutura que está por trás da diversão tem nome, viu? Chama-se aprendizagem criativa. É uma abordagem de ensino que se baseia em 4 pilares principais, conhecidos como os 4 Ps. São eles que transformam a brincadeira em um aprendizado de verdade, um que fica para a vida. E aqui estão eles, os 4 pilares: projetos, paixão, pares e o pensar brincando, que em inglês é o famoso play. A ideia é aprender experimentando. Vamos dar uma olhada em cada um deles para entender como essa engrenagem funciona. O primeiro P é o de projetos. A lógica aqui é bem simples. A gente aprende muito melhor fazendo. Em vez de só ficar lendo sobre programação num livro, os criadores aqui estão literalmente construindo algo, aplicando os conceitos na prática, na hora. Logo depois vem a paixão. E essa citação diz tudo, né? Meu projeto é algo que é pessoalmente relevante para mim. Quando a gente se importa com o que está fazendo, o envolvimento é outro. Um gato que voa ou um mago viajante não são tarefas genéricas, de jeito nenhum. São ideias que vêm da imaginação e do interesse de quem está ali criando. O terceiro P é pares, porque aprender não é uma coisa solitária, é uma atividade social. Quem criou o gato e o mago não estava numa bolha. Pelo contrário, estavam numa oficina, trocando ideias, se ajudando, um inspirando o outro. E é nessa colaboração que a mágica acontece e novas ideias surgem. E por último, mas super importante, o quarto P: pensar brincando. Esse aqui é a alma do negócio. Esse ambiente de brincadeira dá total liberdade para experimentar, para testar umas ideias bem malucas e, principalmente, para errar. O erro aqui não é visto como um fracasso, mas sim como parte do caminho da descoberta. E essa liberdade toda para errar leva a gente a uma das habilidades mais importantes que se desenvolve nesse processo. Uma habilidade que vai muito, mas muito além de só escrever código. Essa habilidade se chama debugar. Em termos simples, é a arte de ser um detetive de código. Sabe quando o programa dá um treco e não faz o que a gente esperava? Então, em vez de desistir, a gente vai investigar. É ir passo a passo caçando o que deu errado para poder consertar. É, no fundo, um jeito de resolver problemas de forma bem metódica. E isso nos traz uma ideia fundamental. A programação, especialmente quando aprendida desse jeito, brincando, ensina que errar não é só ok, é essencial. Cada bug, cada erro é, na verdade, uma baita oportunidade para a gente aprender e entender como as coisas realmente funcionam.
Então, quando a gente junta todas essas peças, fica claro que o impacto dessa abordagem é muito maior do que só criar uns joguinhos divertidos. O que a gente está vendo aqui é uma mudança de paradigma na forma como se ensina a programação e, principalmente, a resolver problemas. O contraste é gritante, né? De um lado, o jeito antigo de ensinar a programar, com aquelas linguagens de texto super complexas que, convenhamos, assustam e afastam muita gente. E do outro lado, o jeito novo, com ferramentas visuais, intuitivas e, acima de tudo, divertidas, que convidam todo mundo a explorar e criar. Olha, esse depoimento de um programador experiente resume tudo. Quando ele viu essa abordagem, a ficha caiu. Ele percebeu o quanto o caminho dele poderia ter sido mais tranquilo, o quanto ele teria quebrado muito menos a cabeça se tivesse aprendido a pensar desse jeito desde o começo. Então, o ponto central é este. O objetivo aqui não é só deixar o ato de programar mais fácil. É muito mais profundo. É sobre democratizar uma habilidade que é essencial hoje em dia, o pensamento computacional. É dar para todo mundo as ferramentas para resolver problemas de um jeito lógico e criativo. Isso tudo deixa a gente com uma última provocação para pensar. Se essa forma de aprender, baseada em projetos, paixão, colaboração e brincadeira, pode tornar a programação algo tão acessível, imagina só que outros assuntos, que outras matérias super complexas, a gente não poderia desvendar se usássemos essa mesma mentalidade criativa. Fica aí a reflexão.